Ministério de Restauração do Matrimônio, Jael, a força de Deus. Que Deus abençoe, meus amados irmãos e irmãs. Apresentação. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, porquanto Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas ofensas, e nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20. Pastor Hector Alvarado. Missão e visão. Missão. Como um ministério cristão, buscamos principalmente oferecer apoio a pessoas que desejam restaurar seus casamentos de acordo com os princípios bíblicos, transmitindo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e orientando-as para sua restauração pessoal e conjugal, com a visão do Espírito Santo. Visão: que o reino de Deus e sua justiça sejam estabelecidos no coração das pessoas, que elas possam se render totalmente à vontade de Deus para suas vidas, primeiro desenvolvendo um relacionamento pessoal com o Espírito Santo e vivendo de acordo com a palavra de Deus, o que garantirá um lar duradouro. Objetivos: a salvação da alma é o principal objetivo do Evangelho. Uma vez que acreditamos e recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, iniciamos o processo de santificação, novo nascimento, que produz a conversão por meio da submissão absoluta à palavra de Deus. Neste ministério, nosso foco é fornecer estratégias baseadas inteiramente na palavra de Deus e sob a orientação do Espírito Santo para ajudar os irmãos a serem cheios do Senhor e determinados a viver uma vida para a glória de Deus. Pastor Hector Alvarado. Número 1. Restauração pessoal. O processo de ruptura em um relacionamento conjugal está ligado à falta de aplicação da palavra de Deus em nossa vida. De acordo com o livro de Oséias, o povo de Israel havia se desviado de Deus ao violar a lei divina. Portanto, isso é comparado ao adultério. Deus permitiu que o processo falasse aos nossos corações no deserto, para que nos voltássemos para Ele. Quando nos submetemos à palavra de Deus, somos transformados pelo Espírito Santo por meio do relacionamento que temos com Ele todos os dias. Isso nos permite, com um coração saudável, orar e decretar em favor da alma de nossos cônjuges, abrindo o caminho para a restauração do casamento. Funções do pastor. Pastor, diretor principal do ministério, que tem autoridade para liderar e cuidar desta congregação de crentes por meio desta igreja virtual, de acordo com a palavra de Deus e sob a orientação do Espírito Santo. Funções do pastor: ensinar e pregar a palavra de Deus, orientar em oração e decretos em favor de nossa restauração pessoal e conjugal, aconselhar as pessoas em suas lutas pessoais, éticas e espirituais, motivar as pessoas a estudar e testemunhar, viver de acordo com a palavra de Deus, vigiar com amor, estando alerta a ameaças espirituais como falsos ensinamentos ou tentações. Manter o testemunho sendo honesto, amante da paz, paciente, trabalhador e evitando conflitos de interesse. Disciplinar os irmãos a fim de mantê-los na verdade de Deus. Admoestar os irmãos que estão se desviando da verdade de Deus. Interceder pela alma de cada irmão sob sua responsabilidade. Aprovar, supervisionar e avaliar o trabalho a ser realizado no ministério de cada líder e coordenador.
Suspender as pessoas que não se deixarem guiar e criarem conflitos e divisões na congregação. Funções do coordenador. Coordenador, encarregado de gerenciar o trabalho dos líderes dessa igreja virtual. Também mantém em ordem as tarefas desse grupo de líderes para que o ministério finalmente alcance os objetivos estabelecidos, coordenando e supervisionando as funções dos líderes. Trabalhar como braço direito do pastor. Funções do coordenador: coordenar, programar e executar as atividades de equipe de liderança em termos das plataformas e grupos de bate-papo designados pelo nosso pastor. Desenvolver cronogramas e agendas de trabalho com a aprovação do nosso pastor, de acordo com o tempo disponível de cada líder. Supervisionar as tarefas atribuídas à equipe de liderança, incentivar a participação e o trabalho em equipe dos líderes e encorajar o grupo a se esforçar para fazer o trabalho com muito mais excelência para o nosso Deus. Criar um ambiente de trabalho positivo para que possamos nos unir e ser uma só equipe. Estabelecer canais de comunicação com a equipe de liderança e nosso pastor, entregando todas as comunicações previamente recebidas pelo nosso pastor e assegurando que cada líder receba as informações. Organizar e preparar reuniões de liderança com o pastor, desenvolver objetivos, metas e realizações sob a direção do nosso pastor, conforme orientação do Espírito Santo, gerenciar recursos humanos e tecnológicos para melhorias nos diferentes canais de trabalho, avaliar com o nosso pastor o trabalho realizado pelo grupo de líderes. Funções de liderança. Líder, responsável pela direção e desenvolvimento de cada culto na plataforma, alinhado à sã doutrina prescrita na palavra de Deus e ministrada pelo pastor deste ministério, em harmonia com as normas estabelecidas na organização desta igreja virtual que recebemos do Espírito Santo para orientação aos irmãos a serem restaurados. Funções de cada líder: coordenar, programar e executar os cultos correspondentes. Cumprir o esquema de trabalho organizado das 3 horas na plataforma. Motivar os irmãos e as irmãs a participar do tempo de oração e louvor de forma ordenada. Pedir orientação ao Espírito Santo em tudo ao desenvolver os tópicos ao serem discutidos na plataforma, que obviamente devem ser puramente bíblicos, não devemos tolerar fábulas e mitologias. Trabalhe para incluir os irmãos nos ensinamentos para que eles possam entender e colocar em prática a palavra de Deus. Entregar antes, durante ou logo após cada culto um resumo ao grupo de liderança como apoio e endosso de cada ensinamento apresentado nos momentos de plataforma. Fornecer aconselhamento e sugestões aos irmãos de acordo com os ensinamentos endossados por nosso pastor. Cumprir de forma obrigatória todos os regulamentos e, em caso de qualquer problema, notificar o grupo de liderança o mais rápido possível. Patrulhar e orientar os irmãos e irmãs nos diferentes grupos de bate-papo. Entregar relatórios de falhas ou sugestões referente ao trabalho da liderança ao nosso pastor e coordenador. Grupo de liderança. Pastor Hector Alvarado. Líderes: Ângela, Blanca Hernandes, Carolina Rivera, Colomba, Doris, Gabriela Lara, Guadalupe Ponce, Jaqueline Jimenez, Carissa Ortega, Carly Gutierrez, Lídia Alfaro, Lorena, Maria Mendonça, Mariore Coca, Meli, Michel Boris, Misha Canales, Natália Pera, Niurka Cabaleiro, Verônica Ramires.
nosso plano de trabalho, cumprimento dos objetivos em cada intervalo de tempo na plataforma. Os horários estão de acordo com o horário da Guatemala. Primeira hora, oração e louvor. É importante em cada culto dedicar um tempo para a oração de exaltação e louvor como uma oferta ao nosso Deus, o que também nos ajuda a nos conectarmos com o Espírito Santo. Meditação na palavra de Deus. É muito importante que nos enchamos com o conhecimento da palavra de Deus. Isso nos ajuda a crescer e a nos firmar na fé. Essa é a segunda hora. Terceira hora, catarse, oração uns pelos outros, exaltação ao Senhor pelo que Ele fez, está fazendo e fará. Espaço para catarse, liberação emocional, aconselhamento, encorajemo-nos uns aos outros e louvemos ao Senhor. Oração de encerramento. Oremos para entregar o tempo ao Senhor e pedir suas bênçãos sobre nós. Regulamentos do Grupo Jael. Não enviar links, redes sociais em geral, de outros ministérios ou fontes, orações, ensinamentos, eventos e etc., referentes à restauração matrimonial ou doutrinas falsas, não alinhadas com a palavra de Deus. Não realizar reuniões fora de nossas reuniões oficiais via Meet ou convidar os irmãos a participarem de outros grupos. Não realizar grupos fora de nossos grupos oficiais da Jael, pois não tem a supervisão do nosso pastor Hector Alvarado. Não enviar documentos com orações e ensinamentos de outros ministérios. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar ao líder de plantão na plataforma ou diretamente ao nosso pastor. Não nos responsabilizamos pelas interpretações de sonhos, conselhos e ensinamentos que não venham diretamente do pastor ou dos líderes dos grupos. Você pode fazer seus pedidos de oração, desabafos, enviar versículos bíblicos e dar a palavra de incentivo de acordo com a doutrina ensinada neste ministério. Não faça vendas ou autopromoção. Este grupo não foi formado para comércio, e sim para fornecer ajuda espiritual. Em caso de qualquer dúvida, de acordo com a doutrina e os ensinamentos, você poderá solicitá-la ao grupo de líderes ou diretamente ao nosso pastor. 1 Coríntios 14, 33. Pois Deus não é um Deus de desordem, mas Deus de paz, como é costume nas congregações de crentes. Ministério de Restauração do Matrimônio Jael. Muito obrigada. O povo de Deus, vós, porém, sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que outrora não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 1 Pedro, capítulo 22, versículo 9 e 10. Coordenador, Carly Gutierrez. Pastor, Hector Alvarado.